Shalom, paz seja convosco. Segunda live do estudo Entra na Visão. Não é na minha visão, não é na visão dos teólogos aqui da terra, não é na visão dos templos de pedra, a qual o Criador disse que não habitava, não habita. Não é na visão dos sacerdotes, dos doutores da lei da antiga aliança. Não, é na visão do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, disse o Criador. Ok, pessoal? Estamos aqui, a segunda live, 16 horas e 59 minutos, pontualmente, tarde de domingo, nublado em Rio Grande, estamos na bênção do Criador. Segunda live, sobre o estudo Entra na Visão. Tá bom, pessoal? Nós estávamos lendo Atos 2, né? Ali sobre os que foram batizados no entendimento. Tá? Essa passagem aí nós lemos foi Atos 2, vamos ver se foi 41. Tá? Vamos ver se foi 41. Para nós passar aqui, para você entender melhor. Né? Vamos ver aqui. Tá aqui. Atos 2, 41. Só uma passagem rápida aqui para nós entendermos. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra, né? A palavra que o Pedro, o apóstolo Pedro, estava passando, tá? Foram batizados. Então, aqui está escrito que todos quantos aceitaram a sua palavra, a palavra que Pedro estava pregando, foram batizados naquele mesmo dia. Juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Olha só, a palavra que Pedro estava trazendo, eles foram batizados. E Pedro não tinha como ele só, né, batizar uma multidão de 3.000 pessoas, pessoal. Se você quer seguir dentro desse sistema religioso, quer descer as águas, desce. Mas a validade principal saindo desse sistema religioso, eu te diria que é o batismo no entendimento. É no entendimento. Uma vez eu fiz um estudo sobre batismo e agora eu estou só fazendo um panorama aqui que é para você entrar na visão. É na visão do Criador, é o Espírito, é a palavra como ela é. A letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando o Espírito vivifica, é porque a palavra é dele, é como ele quer, não como nós queremos. Não como nós queremos. Ou esses teólogos querem, que é só ganhar dinheiro e enrolar você. Não. O batismo verdadeiro, em nome de Yahshua, não é na água, é no entendimento. Tá? Jesus que você tem aí, escrito na Bíblia do Almeida, é no entendimento. Se não estaria escrito aqui na sua Bíblia, né? Aqui está escrito assim, na sua também. Assim todos, King James, Bíblia King James. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados no entendimento. Tá bom, pessoal? No entendimento. Senão aqui falava, todos foram batizados, né, na água. Aí a pessoa pode dizer assim, mas aqui a palavra, diz que foram batizados sim, mas aqui diz assim, ó, olha só, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. A palavra que é o Espírito, é que transforma a pessoa, não é água. A água eu vou ali, me jogo dentro da água, daqui a pouco, em vez de eu sair da água, como eles dizem, purificado, se você quer usar esse formato, usa, é do catolicismo mesmo, né? É o segmento da católica. Daqui a pouco o irmão até suja a água, porque tem pessoas que entram para se batizar na água, em vez de se limpar, sujam. Por quê? Porque você vai limpar só o exterior, o interior, o meu e o seu coração. Quem vai transformar, porque a carne para nada presta, é o Criador, é o soberano. É Ele que vai purificar o nosso coração. E aí, quando o nosso coração ficar purificado, porque a nossa mente teve um entendimento, né, que nós somos falhos, começamos a ter um entendimento, uma visão melhor, nós entramos na visão do Criador, aí o nosso coração fica purificado, principalmente o nosso espírito. E nós vamos tendo um entendimento, uma visão melhor para passar para as outras pessoas. É por isso que você vê pessoas, milhões de pessoas se batizando, né? E daqui a 8, 9 meses são desviados, ou estão fazendo umas coisas tudo errado. Por quê? Porque não tiveram entendimento da palavra como ela é. Todo mundo menciona João 8,32, né? O livro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ninguém fica liberto. Versículo 36 do mesmo João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É através da palavra.
Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Iá. Precisamos pesquisar. Ok, pessoal? Então aqui, eu espero que você tenha entendido agora com mais veracidade de que a palavra é que batiza, que entra no teu entendimento. Entra no teu entendimento e você é batizado sem precisar se atirar na água. Ok, pessoal? Então tá, vamos lá? É interessante, né, gente? Vamos ver ainda esse mesmo livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47? Vamos ver então? Vamos lá. 46, 47, 2 de Atos. Vamos ver. Olha o 46 últimos, né? Vamos ver o 46? Bem interessante, olha só. Diariamente, eram as pessoas naquela época, os novos convertidos, né? E os velhos também. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Peraí que a minha Bíblia aqui saiu fora. Vamos ver aqui. É muito interessante essa passagem aqui. Vamos ver aqui, já no finalzinho, né? Você vai ter um entendimento assim fantástico, para você ver que o Pai ainda fala através da Escritura, que muitos até acham que não é, né? Não desse formato aí que você vê. Vamos ver aqui os últimos versículos. Atos 2, 46 e 47. Vamos ver então aqui. 46. Nossa Bíblia online às vezes voa. Olha só, de novo. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu falei, o povo se reunia, naquela época, muitos no pátio do templo. Não era dentro da igreja. Não era numa sinagoga. Tá? Eu falei no pátio do templo. O que mais acontecia? Eles partiam o pão em suas casas, né? E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aqui está falando o partir do pão nas casas, no templo. Eles repartiam os alimentos, não era ceia. Aqui já está dizendo para você que a ceia é repartir, é comer o alimento, é a última ceia do dia. E aí, você pode dizer assim, mas meu pastor disse que eu tenho que tomar do cálice, que simboliza o sangue de Cristo, né? Que nem é esse nome, que o pão é o próprio corpo. Não, ele mesmo partiu, ele não disse para você comer o corpo dele, ele partiu, ele repartiu na última reunião com os discípulos dentro de uma casa, que você sabe que não foi na igreja, né? Ele partiu, então ele ensinou que ele é o pão vivo, que desceu do céu, para que você aprendesse a repartir a sua palavra como ela é. Ok, irmãos? Ok, meus abençoados? Então aqui você entendeu que o povo se reunia no pátio do templo, eu falei no pátio do templo, né? E nas suas casas eles repartiam as refeições, né? Eles, tudo com sinceridade, né, gente? Né? Aqui fala que eles partiam o pão, né? Em suas casas e juntos participavam das refeições, não é? Ceia, por favor. Se você quer entender ceia, aí a última refeição, não tem nada a ver com essa ceia de Mitra, que estão adorando Horus, estão adorando Deus Sol dentro desse templo de pedra. Misericórdia, mas a palavra é essa. Ok, pessoal? Nós temos que passar. Versículo 47. Louvando a Iá por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o soberano juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Olha aí, é desse formato. Entra na visão. Não é na visão do templo, é na visão do Criador. Eles se reuniam no pátio do templo, eles partiam pão em suas casas, faziam as refeições e dividiam, repartiam as refeições, repartiam o pão. Eu diria que eles repartiam a palavra, como ela é, porque eles entraram na visão do Criador através dos discípulos que Yahshua fez. Ok, pessoal? Entra na visão. Precisamos entrar na visão do Criador, não desses falsos pastores e profetas, né, que está sendo espalhado pelo Brasil e por o mundo afora. Tá? Não é todos, mas a maioria é. Misericórdia. Então tá. Interessante, né, pessoal? Porque aqui, eles foram batizados pela palavra e se reuniam no pátio do templo e repartiam as refeições em suas casas. Muito legal, né, gente? É muito legal. Né? Entravam na visão. Né? Interessante. Entravam na visão não de homens, do Criador.
Vamos ao Atos aqui ver mais algo interessante aqui sobre entra na visão. E eles entraram. Atos capítulo 3. Todo mundo conhece. Atos 3:1. Vamos lá então, vamos meditar nesses versículos aqui, nessa segunda live sobre entra na visão, né? Porque nós temos uma terceira live aqui, só que a primeira nós estávamos dando continuação sobre deuses e seus nomes. Aí agora nós entramos nessa segunda live ensinando sobre entra na visão, não do templo de pedra, mas entra na visão do templo do Criador que ele fez, né? O espírito, a alma, a carne não, mas o espírito e a alma, né, está sob o cuidado dele. Pede para ele purificar teu espírito, pede para ele purificar, tá? Porque as demais coisas com certeza vai ser bênção, ele vai cuidar de mim e de você. Vamos ver aqui então Atos capítulo 13, versículo 1, sobre a cura de um aleijado. Todo mundo conhece essa história, mas vamos aqui falar do versículo 1 ao 10, Atos 3, 1 ao 10. Entra na visão. Vamos lá. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isso é, às 3 horas da tarde. Versículo 2. E aconteceu que um homem, né, aleijado de nascimento, eu disse de nascimento, de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado do portão formoso, né? Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. 3, versículo 3. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo, né? Uma moeda, talvez algum alimento, um vestuário, eu não sei. Mas no versículo 4, Pedro deu a resposta, né? Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. E receberam, pessoal. Vamos lá então. Porque Pedro e João estavam na visão do templo espírito. A palavra do entendimento na mente, no coração deles, os dons estavam neles. Mesmo que eles andavam na carne, mas eles estavam no espírito, eles não estavam mais fazendo a vontade da carne, mas sim na visão do Criador. Então por isso que sucedia grandes sinais, maravilhas e prodígios no meio dos apóstolos, porque eles sabiam que o templo era eles. Muitas vezes eles entravam no templo, mas a maioria das vezes os grandes sinais e milagres, como Yahshua também fez, foi fora do templo, ok? Então para com essa visão do seu líder, do seu pastor, esses campanhistas safados que dizem que você tem que ir para a igreja 3 dias para ser curado no templo. Não, o seu templo já foi curado, porque você é o templo de habitação do Pai. Mesmo que a carne, né, ele permita, né, que você muitas vezes sente algum desconforto, né, porque infelizmente você teve que ter essa carne, né, mas o espírito, a alma, deixa ele purificar, deixa o Criador e a justiça nossa purificar para você. Ore dessa forma, com certeza ele vai purificar a minha e a sua, em nome de Yahushua, ou, como eu falo sempre, Yahshua. Vamos lá? Versículo 6. Atos capítulo 3, versículo 6, estamos lendo na íntegra. Então, Pedro falando, então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Yahshua, o Nazareno, ergue-te ou levanta-te e anda. Né? Olha aí. Ele entrou já na visão que ele tinha autoridade no mundo espiritual e físico, na matéria dele, de repreender aquele espírito que estava alojado desde nascença no corpo. Eu diria que não era na alma, no espírito, mas era na carne. Porque o próprio Yahshua diz que a carne vai lá na pressa, por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Essa carne não foi o Criador que nos deu. Ok, pessoal? Você vai entender quando eu fizer uma outra live, não sei se vai ser hoje ainda, né? Talvez na próxima semana, eu não sei. Eu vou montar para vocês explicando o porquê do que nós temos muito no nosso corpo. Carbono significa a soma 666. Bom, vamos voltar aqui? Não se escandalize. O Criador, o Pai, está nos abrindo o entendimento para nós entrar na visão do Criador, tá? E ele está nesse negócio. Versículo 7. E aí o que eu quis dizer, pessoal? Encurtando, resumindo.
Por isso que esse moço era coxo. Jamais o Criador vai fazer alguém cego, mudo, aleijado. Porque o próprio Yahshua também falou sobre um rapaz que era assim, e ele disse que o nome do Criador ia ser glorificado, exaltado através dele. Porque ele não fez assim. Ele não fez assim. Tá bom, pessoal? Isso lá na frente nós vamos entender melhor, quando nós vamos ficar sobre essa carne que veio depois da queda de Adão e Eva. Vamos lá então? Não é uma história, é algo verídico, é algo que nós precisamos entender, porque de tanto sofrimento no mundo todo que as pessoas, os seres humanos têm na carne, a dificuldade que o próprio Paulo teve, né? O próprio Paulo teve, você sabe disso, né? E eu vou te mostrar também o porquê de tanto sofrimento, né? Que jamais o pai quer ver os seus filhos, né, tendo esse sofrimento de tanta dor na carne, né? Tanta dor. Vamos lá? Versículo 7. E segurando-o pela mão direita, o Pedro, né? Ele e João, ajudou a levantar-se e, naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Que maravilha, né? Hoje é difícil acontecer isso, né, pessoal? É difícil. Esse tipo de sinal, dentro desses tempos, duvido. Acontece uns, né? Male, mas não assim, porque não é o pai que está nesse negócio. Olha, versículo 8. Não adianta entrar em campanha. Versículo 8. E ele, né, deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo. Tá? Eu falei que ele entrou com eles no pátio do templo. Para começar, o coxo foi curado na entrada do portão do templo, que tinha o portão, tinha o pátio do templo para depois chegar no templo. Então ele foi curado fora do templo. Tá? Para com essa palhaçada, essa visão desses pastores que dizem que a pessoa tem que ir para o templo para ser liberta de demônios, de doenças incuráveis, de uma série de coisas, etc, só para tirar o dinheiro do povo nessas campanhas fraudulentas, né? Que eu disse que quem gosta de campanha é vereadores, deputados, senadores, presidente, ou eu diria que é a política. Esses gostam de campanha. Tá? Nós não somos de campanha, tá? Porque nós já somos eleitos. Tá? Nós somos escolhidos, depois somos eleitos. Primeiro nós somos escolhidos. E para ser eleitos nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Tá? Quanto mais nós se abster da carne, melhor. Tá? Então aqui fala que ele foi curado fora do templo, entrou no pátio do templo caminhando, tá? Andando, tá? Ele estava na visão do Criador, que o Espírito dele, através do seu filho Yahshua, estava sobre Pedro e João. Ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Yah. Eu falei no pátio do templo, eu não falei dentro da igreja. Essas igrejas aí. Eu não falei desse sistema religioso. Eu falei no pátio do templo. Porque o próprio coxo, ele entrou na visão, ele teve fé naqueles homens, ele entrou na visão do Criador, do seu filho Yahshua, que foi sacrificado no madeiro. Ok, pessoal? Entra na visão. Por favor, olha esses vídeos e entra na visão. Nós estamos na segunda live do estudo Entra na Visão, deste domingo agora 17 horas e 17 minutos. Precisa entrar na visão. Enquanto você não sair da matrix desses tempos, não entrar na visão, muitas curas, muitas bênçãos do alto você não vai receber. Me desculpa, você não vai receber. Recebe aqui e perde aqui. É assim que o príncipe desse mundo, o Deus desse século, faz através desses líderes, desses pastores. Concede dons e lá na frente está tirando. Ele dá e ele tira. Assim como é no sistema do espiritismo, outros sistemas religiosos, assim é também dentro no meio dos protestantes, no catolicismo. Ok, pessoal? Vamos lá? Então aqui você viu, né, gente? Vamos ver o versículo 9? Não tem nada que correr pro templo. Para com essa palhaçada. Tá? Correr pro templo, para mim, é a mesma que correr para a farmácia São João e Panvel. Toma o remédio e vai pro templo. Toma o remédio e vai pro templo. Ou precisa da ajuda do Deus Esculato, se não me engano, que é o Deus da medicina, para ser curado de uma doença. Opa! O meu pai, que vai ser o seu, se já não é, o Criador, ele não precisa de ajuda de homens. Ele não precisa para curar ninguém, fazer milagres, de ajuda de médicos da terra. Ok, pessoal?
Eutico caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo, o Saulo, estava ali, pregando já por volta da meia-noite. Isso aconteceu. Diz os teólogos, se diz eruditos, que por causa da fumaça, né, que estava aquelas velas ali, né, naquele candelabro, o rapaz na janela, estava na janela, né, e eu sei que quem está na janela é uma posição duvidosa, eu não sei se ele está dentro ou fora, é o que mais acontece hoje nesse sistema religioso, a pessoa tanto está como já não está e nunca sabe a verdade, porque ela não entra na visão do Criador. Sai da janela, não entra para dentro do templo e sai da janela, entra na visão. A visão você não precisa da janela. A visão, o céu se abre. E quando o céu se abre, você tem a visão do Criador te abrindo o entendimento, batizando com a sua palavra, aleluia, para você entender a palavra do Criador como Ele quer que você entenda. Aí você entra na visão. Eutico não entrou. Dormiu, caiu, quebrou o pescoço. Foi lá o médico amado Lucas. Não pôde fazer nada. Nem o Deus da medicina que Lucas estava servindo, talvez, né? Porque ele era um médico. Não sei se ele fez pacto ou não. Não sou a pessoa indicada para te falar. Mas ele tinha, eu creio, curso de medicina. Mas teve que vir quem? O médico dos médicos que operava através das mãos de Paulo, que era Yahshua, que era o Criador. Porque Paulo pregou ali vários sermões, ali naquele local. E o Paulo já estava na visão do Criador. Porque ele teve esse encontro no caminho de Damasco, eu falei para vocês, Atos 9. Tá? E aí Paulo estava na visão, então ele não era mais o mesmo. Ele entrou na visão do alto, não terrena. E ele começou a servir, não a criatura, mas sim o Criador, através do seu filho Yahshua. Paulo foi ali, impôs as mãos sobre Eutico, e esse moço, o espírito de vida veio sobre ele. A carne dele tinha morrido, porque a carne para dar pressa, morreu. O coraçãozinho dele parou de bater, o espírito dele não me pergunta para onde está, foi para o Pai, a alma não me pergunta, e a carne e os ossos tinham ficado no pó. Mas veio um homem do Altíssimo, que tinha a visão do alto, Paulo, impôs as mãos sobre Eutico, e quando ele colocou as mãos sobre Eutico, a vida veio sobre Eutico. Eutico começou a respirar novamente naquele corpo carnal do ser humano, porque em função da carne foi que aconteceu isso com Eutico. A carne relaxou. É o que acontece hoje, né? A carne relaxa e começa a errar. Nós erramos, nós nos acostumamos com as coisas. Tem gente que acostuma com a pobreza, com a doença. O Criador não fez a miséria. Quem criou a miséria foi o príncipe desse mundo. E ele destrói através da carne, porque ele tem legalidade na carne. Ouça o que o Espírito do Criador, na sua palavra como ela é, fala para nós. Precisamos entrar na visão do alto. Entra na visão do alto, não aqui da terra, dos homens. Ok, pessoal? Eutico teve esse exemplo. A carne dele fez com que ele adormecesse, caísse e morresse. O inimigo ali estava destruindo Eutico. Mas tinha um homem que tinha a visão do alto, entrou na visão do Criador e do seu filho Yahshua, ou Jesus, na sua Bíblia do Almeida, e ele foi ali e a vida veio sobre aquele moço novamente. Aleluia! Oh, aleluia! Versículo 9, aqui voltando o texto, Atos 3:9, falando ainda sobre coxo. Quando todo o povo ouviu andando e adorando a Iá, reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. O povo ficou, né, pessoal? O povo ficou. Hoje esses sinais você não vê mais, porque o povo hoje está com a mente cauterizada. A visão deles é só terrena, eles não buscam mais as coisas do alto. Colossenses capítulo 3 e o versículo do 1 ao 4, que eu vou falar agora aqui para encerrar essa live, essa segunda live sobre entra na visão. Ele fala, Paulo fala, que nós temos que buscar as coisas do alto, tá? As coisas do alto. Paulo deixou bem claro em Colossenses: buscai as coisas do alto. Já vou agora mostrar aqui na escritura, tá? Tem que entrar na visão das coisas lá de cima, não terrenas. É por isso que as coisas dão errado. Ainda que a carne já tenha essa legalidade com o príncipe desse mundo, esse comodismo,
né? Muitos, infelizmente, às vezes são pessoas que são portadores de várias deficiências, uns já nascem assim. Por quê? Porque é a carne. A carne não tem nada a ver com o Criador. Senão ele não tinha dito para o seu filho, ó, diz para eles que a carne para nada presta. Hebreus 9:27. É dado o homem morrer uma vez para depois vir o juízo. Tá bom, pessoal? É dado o homem morrer uma vez só para depois vir o juízo. Hebreus 9:27, se eu não me engano. Se eu errar, você me corrige depois. Ou nós vamos corrigir em outra live. Então, o salário do pecado é a morte. Então, que você não venha morrer por causa do pecado na carne. Que você já nasceu debaixo do pecado, o salmista falou. Então, nós precisamos nos abster de tudo que for da carne. Até quando nós alimentamos a nossa carne com esses frutos da terra, temos que orar, eliminando todas as alianças, os pactos, essas porcaria que eles colocam agrotóxicos nos alimentos, destruir a carne. Isso é coisa do príncipe desse mundo. Porque ele destruindo a carne, o nosso Criador aí não tem legalidade de estar com o Espírito dele em nós para abrir a mentalidade de outras pessoas com a sua palavra, como ela é. Então você precisa cuidar até mesmo dos alimentos, do sono, nós precisamos cuidar. Ou seja, o nosso plano de saúde, que nem eu falei uma vez, é nós cuidarmos de nós mesmos, do nosso espírito primeiro, em buscar do Pai a purificação e depois a nossa carne. Nada de muita vaidade, pessoal. Tá bom? Então tá. Vamos lá então? Entra na visão. Vamos ver agora Colossenses, para encerrar essa live, né? Colossenses. Vamos encerrar essa segunda live desse estudo. Entra na visão. Colossenses. Vamos lá. Aqui. Vamos ver Colossenses 3, 1 ao 4. Muito legal essa passagem aqui para encerrar. Tá? Colossenses 3, 1 ao 4. Vamos lá então. Olha Paulo falando aos povo de lá. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Yahshua, buscai o conhecimento, as coisas, né? Lá do alto, onde Yahshua está sentado à direita de Yahweh. Ou, como eu falo de modo carinhoso, né? Como Davi, Yah. Ele mandou o povo buscar as coisas do alto. Entra na visão, irmão e irmã. Sai desse templo de pedra. Entra na visão e busca as coisas do alto. Não essas coisas terrenas aí. Que você conquista aqui uma cura superficial, dinheiro, moeda, prosperidade falsa. E lá na frente você paga. Você vai ter que pagar. Porque aquele que te deu, ele vai requerer de ti também. É o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. Até os dons que acham que é do alto. Entra na visão e busca as coisas do alto, com certeza nada vai te faltar. O Pai não vai te deixar faltar nada. Se até os pássaros ele veste os pássaros. O Yahshua falou, né? Não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã. Basta o seu dia o próprio mal. Buscai as coisas do alto, disse Paulo. Eu digo para ti, entra na visão. Entra na visão do Criador. Não da criatura dos seus adeptos. Tá? Esses fariseus, esses mercenários, esses idólatras, né? Esses falsos profetas, falsos pastores. A maioria são. E os que não são, por favor, saia imediatamente. Saia. Saia, que está escrito em Apocalipse, né, 18:4, vai se cumprir. Sai do povo meu, sai do povo, ou seja, sai do meio dela, povo meu, para não participar das pragas dos flagelos. Bom, versículo 2: pensai nos objetivos, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo falando, tá? Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Yahshua em Yah. Quando ele disse morreu, é que você morreu para as coisas terrenas. A sua carne vai estar um tempo aqui, enquanto o Criador te dá o sopro de vida, e você tem que cuidar de purificar sua alma. Pede para purificar sua alma, para o seu espírito ficar forte, para quando vier alguma coisa não vai nem conseguir te tocar, porque você é o templo do Espírito, e você entra na visão do Criador, e o mal não te alcança. O príncipe desse mundo, Deus desse século, não te alcança. Porque você, eu diria, eu e você, vamos entrar nessa visão. Nós somos a imagem do Criador. Tá? Mesmo que Adão e Eva caíram, eles tinham um corpo que não tinha essa dimensão que nós temos de enxergar as coisas terrenas. Não.
Eles estavam em outra dimensão. Eles não tinham essa carne que você bate e sente a dor. Eles nem sabiam da sua nudez. E hoje todo mundo sabe porque é o pecado. Foram enganados pela serpente, pelo próprio Satanás. Mas nós vamos entrar na visão do alto. Entra na visão do Criador. E as coisas vão melhorar para mim, para você, mais e mais, em nome de Yahshua. Para encerrar aqui, então, versículo 4, né? Quando Yahshua, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Ok, pessoal? Então, um forte abraço. Até uma próxima live.